Por que a dívida é uma armadilha financeira? É possível evitar ou sair de uma dívida? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia fala sobre esse tema. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais uma semana juntos aqui no programa Escola Bíblica, pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que você passou seu final de semana? Como é que foram as coisas? Tudo bem? Trabalhou ontem? Deu para dar aquela descansada? Curtiu a família? Tirou aquele momento para estar em comunhão na sua comunidade religiosa? Você assiste uma igreja? Você vai a uma comunidade? Não. Você é nosso convidado sempre a assistir na Igreja Adventista do Sétimo Dia, igreja que a Novo Tempo faz parte, né? Nós somos da comunidade Adventista do Sétimo Dia. Então você é nosso convidado especial, é só você entrar no nosso site aí, encontreumaigreja.com.br e saiba qual a igreja mais próxima da sua casa. Você vai ser bem-vindo, chega lá, diga que convidamos você, que o pastor Gilmar do programa Escola Bíblica te convidou. Você será bem-vindo. Se você participa de uma outra comunidade, será também bem-vindo, é óbvio, junto com a sua família. Temos atividades divididas em classes para as crianças, temos clubes de desbravadores e aventureiros, que são atividades espirituais, físicas, acampamentos para crianças e para juvenis e adolescentes. Então, você é nosso convidado especial. Começamos mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica, estamos na nossa temporada Educação Financeira à Luz da Bíblia. Essa é a nossa revista Esperança que está à sua disposição para você crescer no conhecimento do que a Bíblia tem para nos orientar sobre educação financeira. Talvez você já tenha a sua revista, porque nós estudamos, essa revista foi lançada há 2 anos, nós estudamos esse tema num final de ano, até enfatizamos bem o preparo para o ano seguinte, organizar-se financeiramente, mas não tem problema, você pode pedir para um amigo, você pode influenciar esse amigo para estudar também, e se você tem a sua revista, pega a sua revista, e lógico, sempre nós temos novas informações, mas não esqueça, peça agora a sua revista, ela não tem nenhum custo, é só você ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21, você vai receber sem nenhum custo na sua casa. Você também pode mandar mensagem para o WhatsApp do Escola Bíblica, tá? Da Escola Bíblica, que é o 12982444449. 12982444449. Peça agora mesmo sua revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. A Bíblia é um livro de salvação, como eu sempre menciono aqui no programa. E quando a Bíblia vai falar de um tema como finanças, o grande objetivo, o grande propósito é a gente entender a salvação através daquilo que a gente administra, de como a gente gasta, como a gente pode se perder diante disso. E a gente vai falar ao longo da semana sobre as armadilhas que existem para nos prender quando a gente está falando de consumo. Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Ao longo dessa semana, nós vamos ser alertados das armadilhas que estão envolvidas quando a gente fala de gastos, de consumo.
É possível que isso mexa com muitas pessoas que estão vivendo talvez nessas armadilhas, estão sendo levadas. E eu oro em nome de Jesus que o Senhor liberte e que haja disposição dessas pessoas em se libertarem, procurarem ajuda, administrarem corretamente os recursos, saírem da dívida, controlarem os seus desejos diante do consumo. Pai, nos dê domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Nos ajude, Pai, a termos domínio quando estamos falando de dinheiro. Eu clamo por isso. Nos dê iluminação agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a juntos meditarmos e temos aqui belíssimas reflexões nessa semana que vamos falar como evitar as armadilhas financeiras. E como eu mencionei na oração, é possível que você se identifique, que você se acha preso, mas eu quero dizer que não há nenhuma situação que não possa ser transformada pelo poder de Deus. A gente vai estudar um pouquinho hoje, vamos começar como introdução, o livro de Provérbios, e Provérbios funcionam como um princípio de sabedoria, princípios observáveis da vida prática. Não são promessas absolutas, uma promessa definitiva, mas reflexões que mostram o modo como o mundo geralmente funciona. E são orientações, os provérbios, são verdades de sabedoria que, se aplicadas, nós podemos ter um contexto diferente. E uma das sessões de provérbios, que é o capítulo 22, nós temos vários temas sociais que são mencionados ali, incluindo justiça, ensino, diligência e também a relação com o dinheiro. Como, por exemplo, o que está no verso 7. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre, aquele que tem recursos, e o que vai pedir emprestado serve agora, se torna refém daquele que está emprestando. A palavra domina, né? O domínio do rico, ou governa, né? Essa expressão insol, é uma forma verbal comum que expressa autoridade ou poder sobre alguém. Aquele que tem recurso vai ter domínio, vai ter poder sobre aquele que pediu emprestado. Escravo ou servo, né, ebed, pode ser literalmente escravidão ou um sentido figurado, indicando dependência, submissão ou perda de autonomia, que é o que acontece quando você está envolvido numa dívida, você está sob domínio de. E aí é óbvio que a gente poderia aqui argumentar, e a gente vai falar mais para frente sobre isso, que existem dívidas que estão dentro de um processo administrativo seu. Ou seja, que você se programou para. E a grande questão aqui é o problema da dívida, que você não está administrando corretamente seus recursos e começa a se endividar, começa a ser envolvido por uma situação para solucionar outra situação. Uma situação mal administrada que vai levar a uma outra situação. E você pega um valor ali para tapar esse buraco aqui, só que você não se organizou dentro desse valor, você não tem recursos para cobrir, e isso pode se tornar uma bola de neve. E aí sim, você ser um escravo desta situação. Então essa é a dívida que você está escravizado no sentido assim de eu estou tentando solucionar sem uma administração correta. Diferente de uma dívida, por exemplo, que você faz um financiamento para casa própria, que você colocou dentro do seu processo orçamentário, está dentro do seu planejamento, que é uma dívida. Você está, de alguma forma, subordinado a uma autoridade daquele banco que emprestou, que fez o financiamento, né? Da empresa que você fez o financiamento, lá no caso de um financiamento de casa própria, está. Só que é diferente. Essa submissão aqui, essa entrega é diferente porque está dentro do seu planejamento. O que a gente quer enfatizar aqui é aquela dívida
que você vai criando para tentar solucionar problemas e aí você vai se tornando refém dessa situação, escravo nesse contexto, tá? Vamos na sequência. O texto reconhece uma realidade social que tem recursos financeiros, geralmente exerce poder sobre quem não tem. Essa é uma realidade que existe hoje. E o grande problema é aquele que se torna refém dessa situação, tá? O domínio do rico está relacionado à dinâmica de influência e dependência econômica. É isso que o texto está enfatizando. Ou seja, ele vai ter influência, você se torna refém. Por exemplo, vamos citar aqui as financeiras, que vão colocar um juro alto, o próprio banco, que vai colocar um juro alto, que você se submete porque você não administrou corretamente. Então, é esse domínio que nós queremos alertar você para que você não seja envolvido e, se você está, para que você administre e procure solucionar esse problema e não deixe essa situação se tornar ainda pior. A segunda linha é uma advertência clara que quem se endivida perde autonomia. O rico, ele vai dominar sobre aquele que pediu emprestado. O devedor, em certo sentido, se torna servo. Por que ele se torna servo? Primeiro, tem a sua liberdade restringida. Está sujeito às exigências, prazos e cobranças de terceiros. Como eu falei, juros que às vezes são abusivos. Vive com parte da sua renda já comprometida, né? E se você fez um planejamento para essa dívida, como eu mencionei, uma dívida que às vezes acontece, vou fazer um financiamento de uma casa, você fez um planejamento. Então, dentro daquele tempo, daqueles anos, você você vai ter o comprometimento com aquele recurso, isso vai estar dentro de uma necessidade básica. Eu falei semana passada, os 50, 30, 20, né? E no caso, os 50 é ali aquilo que é básico, então você não pode contar com esse valor, e aquilo que você vai precisar para o seu dia a dia, para os seus consumos, né, que são necessidades básicas, você vai ter que se restringir diante de uma proposta nos próximos anos, ou seja, você não pode sair daquela situação. E aí você vai ter que apertar por um outro lado para você não ser levado a um endividamento ainda maior, tá? O texto revela consequências de viver em dívida, tá? E eu estou tentando enfatizar aqui que às vezes a gente tem a dívida que não, né, foi uma dívida planejada dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é bom, como, por exemplo, a aquisição de uma casa, como eu citei. Mas aquela dívida que não foi planejada, ou mesmo a dívida que você planejou, mas é uma coisa que você não precisa. A gente vai trabalhar isso ao longo da semana. Você está envolvido simplesmente por um consumismo e faz uma prestação de não sei quantas vezes para adquirir um produto, ou para comprar tal coisa, coisas que necessariamente, às vezes, nós não precisamos. A teologia de Provérbios deixa claro que sabedoria é escolher caminhos que evitem opressão, servidão e dependência. E aqui está muito claro que a dívida não pode ser feita de uma forma não planejada e dentro de um bem que não é essencial, porque eu posso ser oprimido por essa situação. Eu posso agora ter que servir dentro desse contexto e eu me torno dependente. Agora eu quero aprofundar um pouquinho, quero convidar você para a gente pensar em maneiras que a gente tem para a gente se libertar dessa situação de dívida. É a história que está em 2 Reis, o capítulo 4, versos 1 a 7. E eu quero ler com você, é uma história bem interessante, quando o profeta Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos ler juntos aqui. Olha só, capítulo 4, verso 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo,
está morto. E o Senhor sabe que este seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Havia uma dívida, essa dívida precisava ser paga. A Bíblia vai condenar esses atos, às vezes, abusivos de pessoas que tinham os seus devedores e oprimiam os seus devedores. Eliseu perguntou à mulher, olha a sabedoria divina expressa nessa sugestão. É lógico que vai haver uma ação miraculosa aqui, mas Eliseu pergunta à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu, essa sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. A primeira pergunta, o que eu posso fazer por você? Me diga o que você tem em casa. Qual é o caminho que você pode seguir? Se eu estou falando para você nesse momento, que está preso por uma dívida, e às vezes diante de uma dívida, a gente acha que não existem caminhos, sabe? Mas eu quero dizer para você que essa pergunta é essencial. O que pode ser feito para mudar este cenário? Talvez você não visualize solução, mas ela existe. Existem caminhos e você pode procurar a ajuda, às vezes, de um profissional para te ajudar. Alguém da área das finanças que pode, por exemplo, negociar as dívidas, que pode te ajudar a fazer um processo, ali um orçamento familiar e criar um processo para que você saia dessa situação. E ele vai. O que você tem na sua casa? Um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Havia um milagre para acontecer, mas havia uma ação para ser tomada. Então você vai, você pega emprestado as vasilhas, que o milagre vai acontecer. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. Queridos, vai haver uma ação sobrenatural. Vai haver um milagre. Mas há uma orientação bem clara de ações que precisam ser feitas. Você acredita que o Senhor pode realizar um milagre? Eu acredito. Mas você acredita que você precisa fazer algo diante desse contexto? Eu não vou ficar sentado sem agir, porque o Senhor pode abrir portas. E o Senhor vai abrir portas. Mas precisa haver minha ação, minha disposição, minha busca de sabedoria. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Você percebe como Deus age para que a solução chegue? Deus dá caminhos, Deus dá orientações. Percebe que uma mulher, num contexto desesperador, de uma dívida que precisava ser paga, que agora poderia ter que enviar os seus 2 filhos, mas ela procura ajuda. E a ajuda vem na busca do profeta. O texto deixa claro a ideia de que havia um contato próximo deste homem, o seu esposo agora falecido, com o profeta Eliseu. Havia uma identificação. Mas a mulher não fica parada, ela não fica imóvel diante de uma situação, ela não se acostuma com uma situação que é ruim. E eu vou dizer para você, não se acostume,
com uma situação ruim como a dívida. Não se escravize, reaja diante desse contexto, busque sabedoria, busque orientação. E o profeta diz: o que você tem na sua casa? Às vezes a solução para um problema financeiro pode estar mais próximo de você do que você mesmo imagina. Às vezes a solução é mais fácil do que você mesmo acredita. E a solução estava ali. Como eu mencionei, é óbvio que é uma ação sobrenatural, milagrosa, mas ela foi buscar, os filhos participaram, todos se envolveram para que essa situação pudesse ser revertida. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma dívida em uma casa é uma dívida de todos. E todos precisam ter consciência deste contexto, dessa situação. E todos precisam se envolver para resolver essa situação. E às vezes alguns preços precisam ser pagos. Reconheça o erro cometido, mas agora desafie, nós vamos solucionar este problema. E agora todos estarão envolvidos. Durante determinado período, nossa prioridade vai ser essa, essa e essa. Talvez você tenha que deixar de dar aquela saída para jantar fora, a comprar aquele alimento que é muito mais para satisfazer um gosto do que para nutrir o seu corpo. Entende o que eu estou dizendo? Quero te lembrar que a gente preparou esse material para te ajudar exatamente nisso. Para você se organizar e sair da dívida. Esse é o propósito. Não esqueça, peça a sua revista. Ela não vai ter nenhum custo, não vai aumentar seu orçamento. Esse é o nosso objetivo, é te dar paz. Por isso, não se acostume com a dívida. Não se acostume. Você não está testemunhando o amor de Deus. Entende? Você tem que revelar Jesus. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 129-82-44-44-49. 129-82-44-44-49. Vamos na sequência desta bela história. Então ela foi e contou ao homem de Deus e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Queridos, não há maior satisfação do que você poder dormir em paz com as suas contas pagas, você acordar em paz com o seu orçamento. Agora é lógico, enquanto essa situação não for resolvida, você tem que ser constante e diligente. Esse é o nosso objetivo. Crie seus filhos com esta visão, o compromisso de fazer, de comprei, paguei, comprei o que é preciso, paguei, comprei o que é realmente essencial, vou cumprir o meu compromisso. Não comprar por comprar, comprei porque está dentro do meu orçamento. A gente vai trabalhar um pouquinho isso mais, né? O próprio planejamento diante de uma compra. Queridos, Deus quer que nós tenhamos liberdade para viver e para servir. O Senhor quer que a gente tenha paz. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus vê, Deus cuida e Deus orienta. E Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua família, Ele quer orientar você para que você administre corretamente seus recursos. Quando eu sugiro a revista, esse é o nosso objetivo, poder ajudar você. Porque a vida que faz sentido é a vida que está preocupada com o próximo, com o outro. E é isso que a gente quer aqui na Novo Tempo. Queremos que você viva bem e viva em paz. Nós podemos cooperar com Deus através das ações de fé e através da organização. Foi isso que o profeta Eliseu fez. O que você tem? O que eu posso fazer? O que você tem em casa? Faça isso, peça emprestado. E agora, vai, vende.
vende e o que sobrar você ainda vai viver. Olha que bênção! É possível sair das dívidas com trabalho, planejamento, fé e ajuda do alto. Agora lembra, precisa de trabalho, precisa de planejamento, e aí eu me entrego. Como eu mencionei, não vou ficar parado esperando uma ação sem nenhuma ação da minha parte. Não é que Deus precisa de mim, querido, é porque a minha ação vai levar a um novo compromisso para não agir assim de novo e para ensinar os meus filhos que pode haver uma solução. Algumas sugestões para você, para a gente concluir. Evite gastar mais do que você ganha. Faça as contas. Se o que entra é menor do que sai, a dívida é certa. Então você tem que repensar para sobrar. E às vezes alguns estão gastando e quando receberem um salário, só vão pagar o que já foi gasto. E ainda vai faltar. E uma dívida vai ficar para o próximo mês. Outra sugestão, anote tudo que você ganha e tudo que você gasta. Corte o que for desnecessário e aprenda a dizer, eu não posso agora. E esse é um belo exemplo para os nossos filhos. Espere 24 horas antes de comprar. Questione, eu realmente preciso disso agora? Evite compras por impulso. Promoção não é bênção se você não pode pagar. E a história do que é só agora, é só hoje, não perca. São ilusões, estratégias, armadilhas do marketing. Ore antes de grandes decisões financeiras e busque conselhos seguros e peça sabedoria a Deus. Todas essas dicas estão na nossa revista. E eu quero desafiar você. Isso mexe com o nosso desejo. Eu orei lá no começo que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E talvez você precise pedir para o Senhor domínio próprio. Porque o gasto, o recurso, tem a ver com o nosso estado psicológico, a nossa formação também, como a gente foi ensinado a lidar com o dinheiro. E a gente precisa mudar essa chave. O Senhor quer nos fazer novas criaturas, também quando se refere à nossa administração do dinheiro. E o Senhor pode transformar nosso pensamento, nossa mente. Você deseja isso agora? Eu quero orar. Senhor, ajude-nos a sermos uma nova criatura controlada pelo Espírito. E eu falo isso quando eu penso nos recursos, a forma como a gente usa o dinheiro. Nos dê um novo pensamento, nos dê o domínio próprio, fruto do Espírito, que a gente não seja controlado pelos nossos desejos. Eu peço uma bênção sobre cada um dos telespectadores, aqueles que estão em dívidas, que sejam libertos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. Procure ajuda. É possível você sair dessa situação. A gente se vê amanhã. Tchau.